Qual é o seu desejo? O que você tem buscado? Muito do que nós temos corrido atrás não tem a capacidade de suprir o nosso coração. Pode sim, momentaneamente, trazer algum alento às nossas dores, reduzir a nossa ansiedade, mas é incapaz de eliminar a frustração que de fato assola, atormenta os homens. Somente uma pessoa, Jesus Cristo, tem o poder de completar, preencher toda lacuna, qualquer hiato do coração do homem. Portanto, o nosso desejo não deve ser outro a não ser fazer a vontade de Deus, cumprir com aquilo que Ele espera de cada um de nós. Mas como saber aquilo que Deus deseja, aquilo que Deus espera? Através da palavra de Deus, através da oração, da intimidade, do relacionamento com Ele. A linha que separa a vontade do homem, até dos homens de Deus, e a vontade de Deus é uma linha muito estreita, muito tênue. E por vezes nós andamos como equilibristas sobre essa linha, ora pendendo para um lado, ora pendendo para o outro. E isso não deve ser um padrão, algo constante na vida das pessoas, porque dessa forma nós perdemos aquilo que Deus de fato tem preparado para cada um de nós. Eu fiz essa breve introdução e trouxe a questão, o tema para você, porque nesse mês de maio, no dia 24, é celebrado o Dia do Coração Aquecido. Uma data que não é somente da Igreja Metodista, mas de toda a cristandade, seja o nazareno, o batista, o assembleiano, todo aquele que ama de fato o Senhor e tem o desejo de que haja um Pentecoste em nossos dias. Porque o Dia do Coração Aquecido fala sobre isso. Foi quando John Wesley, de volta à sua pátria, à sua terra natal, ele caminhava por uma rua, a rua Aldersgate, e entrou para uma reunião de oração, um pequeno grupo que estava reunido numa casa. E lá era estudado o livro de Romanos. E ao ouvir a introdução escrita por Martinho Lutero daquele livro, o seu coração, de uma maneira especial, recebeu um toque do céu. Algo diferente de tudo que ele havia provado desde então. Não foi o louvor que tocou o seu coração. Não foram as luzes, que nem haviam luzes piscantes naquele local, que tocaram o seu coração. Não foi aquela atmosfera preparada por homens que tocou o seu coração. Mas foi a simples leitura da palavra de Deus que o atingiu como flecha certeira, uma flecha flamejante que o incendiou e mudou a sua vida, foi um divisor de águas. E aquele homem que até então era um bom religioso se tornou um servo de Deus ainda melhor. Porque ele deixou para trás toda a vivência que ele tinha como religioso. Não quero aqui tratar da biografia de John Wesley, mas você que a conhece sabe bem do que eu digo. Ele já havia se lançado como missionário nas Américas. Ele fazia obras de caridade por onde passava. Contudo, mesmo assim, ele se sentia um cristão impostor. Por quê? Porque ele temia a morte. Tanto é que quando ele viajava para a América do Norte, indo da Inglaterra para os Estados Unidos, uma grande tempestade caiu sobre a embarcação onde ele e outras famílias também estavam. Haviam ingleses e haviam também irmãos da Alemanha, os morávios. E ele entrou em pânico, temendo pela própria vida, achando que aquele seria o seu fim. E em meio à tempestade, ele ouviu pessoas louvando e adorando a Deus. Mesmo com os raios partindo o céu, mesmo com a água invadindo o navio, mesmo com aquele barquinho sendo sacudido pelas ondas, ele escutou homens, mulheres e crianças exaltando a Deus sem medo. Porque aquelas pessoas já conheciam o Espírito Santo de Deus.
Ele ficou tão impactado com aquela experiência que no dia seguinte ele foi falar com alguns daqueles tripulantes, conforme ele anotou em seu próprio diário. E ele ouviu daqueles homens que eles não temiam a morte, porque eles temiam a Deus. Que coisa tremenda. Quantas pessoas não gostam nem de falar do tema morte, né? Alguns até batem na madeira, embora não devessem, mas não entraremos nesse caso. O que eu quero que você compreenda é que quando o Espírito Santo, de fato, ele faz morada no coração de alguém, essa pessoa nunca mais é a mesma. E é com esse intuito que eu quero apresentar esse livro do reverendo Hernandes Dias Lopes, Pentecoste, o fogo que nunca se apaga. Eu fiz questão de trazer esse comentário do reverendo Hernandes, porque ele é uma pessoa que com certeza está acima de qualquer desconfiança de quem quer que seja. É um homem que durante seus muitos anos de ministério tem se comprovado inteiramente apaixonado pela palavra de Deus, um praticante, não um mero ouvinte da palavra. Eu não sou presbiteriano, mas eu o admiro pela percepção que ele tem da importância das Escrituras, de como a nossa vida, nossas pregações, tudo aquilo que nós fazemos deve ter apenas Cristo como centro, e não outros adereços que de maneira errônea, por vezes, nós abraçamos em nossos cultos, em nossas vidas e assim por diante. Eu vou ler apenas um trecho desse livro, o qual eu recomendo que você tenha acesso, porque tem sido a minha atual leitura e, felizmente, muito esclarecedora. Ele responde a uma questão: por que fogo estranho tem substituído o fogo do Espírito? E ele discorre da seguinte maneira sobre esse tema: há hoje muita heresia no mercado da fé. As prateleiras religiosas estão abarrotadas de muitos produtos belamente embalados para atrair os gostos variados da freguesia. O termo freguesia aqui é um tanto quanto provocativo, mas real. Umas aspas que eu abro aqui rapidamente. Há muita religiosidade que, embora pareça atraente e convincente, não passa de fogo estranho no altar de Deus. O fogo estranho é aquele que não vem do céu, é fabricado pelo homem. Não vem como resposta e favor de Deus, mas é produzido artificialmente pelo homem para impressionar, como se tivesse o selo divino. O fogo estranho é aquele criado fora dos princípios das Escrituras. Ele é muito parecido com o fogo verdadeiro. Ele impressiona as pessoas. Ele atrai muitos curiosos. Nunca na história houve uma explosão tão grande de fogo estranho como no tempo em que vivemos. A humanidade está ávida por novidades. Tudo o que oferece resposta imediata à sua necessidade, o homem está buscando. Caímos na malha de um pragmatismo bastante perigoso. As pessoas não estão interessadas na verdade, veja bem, mas naquilo que funciona. Elas não buscam o que é certo, mas o que dá certo. Não se interessam pela integridade, mas por resultados. Não buscam caráter, mas carisma. Não querem santidade, mas sinais. Não são atraídas pela cruz, mas por milagres. Não buscam negar a si mesmas e a cada dia tomar a cruz e seguir Jesus, mas correm atrás de um falso anestésico que lhe acalme a dor do agora. Não buscam com agonia de alma o arrependimento, mas buscam o conforto. Não se interessam em mudar de vida, antes estão atrás de lucro. Não buscam a cidade cujo arquiteto e fundador é Deus, antes querem impérios neste mesmo mundo. Não se importam com o fogo do inferno, desde que consigam apagar as chamas do sofrimento que as incomoda agora. Estamos vendo
com tristeza e pesar, muitos líderes dando ao povo um caldo venenoso em vez do verdadeiro cereal do céu, a morte na panela, a fogo estranho no altar. Muitos são atraídos por toda sorte de novidades que aparecem em nome de fogo divino. Alguns líderes religiosos se tornaram verdadeiros mágicos na fabricação de fogo que desaparece rapidamente. Conseguem fazer verdadeiros malabarismos pirotécnicos para impressionar os incautos, guiando as pessoas cegas pelas veredas escorregadias de uma subjetividade enganadora, sem o referencial seguro das Escrituras. Outros líderes negociam milagres, voltando à prática medieval das indulgências, em que a salvação se comprava com dinheiro. As indulgências foram repaginadas. Há líderes que se especializam em apelos sentimentalistas, fazendo promessas enganadoras ao povo em nome de Deus, para arrancar poupudas somas de dinheiro, para engordar os cofres famintos de uma casta inescrupulosa. Existem muitos mercenários travestidos de pastores, empoleirados no púlpito com a Bíblia aberta, expressando de forma vaidosa uma verborragia sedutora, pregando outro evangelho, fazendo milagres, expulsando demônios, profetizando, mas, ao mesmo tempo, vivendo na iniquidade, dominados por uma ganância insaciável, acendendo fogo estranho no altar. Há igrejas, chamadas evangélicas, que estão criando um verdadeiro sincretismo religioso, trazendo à tona um evangelho mágico misturado em práticas pagãs, encorajando os fiéis a colocar um copo de água sobre o rádio, a comprar rosas ungidas, lenços santificados, toalhas suadas, óleo de Israel e água benta do Jordão. Tudo isso não passa de outro evangelho, um anti-evangelho, fogo estranho no altar. Mas o que devemos fazer diante dessa triste constatação? Apenas lamentar? Apenas lançar torpedos de condenação a essas práticas condenáveis? Apenas alertar o povo sobre os perigos dos falsos mestres? Muito mais que isso. Precisamos buscar o fogo verdadeiro. Fogo combate fogo. A melhor maneira de cercar o fogo é com fogo. Só o fogo autêntico pode apagar o fogo falso. Só o fogo do céu pode fazer morrer as chamas do fogo estranho. Deus sempre se manifestou através do fogo. Quando Deus apareceu a Moisés no Sinai, revelou-se através do fogo. No Monte Carmelo, Deus destronou a credibilidade do abominável Baal, mandando fogo do céu. Quando Salomão consagrou o templo, o fogo de Deus invadiu o santuário. No Pentecoste, o Espírito desceu sobre os discípulos em chamas como de fogo. Deus é um fogo consumidor. O trono de Deus é fogo. A palavra de Deus é fogo. Ele faz dos seus ministros labaredas de fogo. Jesus batiza com fogo. Sempre foi desejo de Jesus lançar fogo sobre a terra. Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Lucas, capítulo 12, versículo 49. Quando a igreja perde o fogo do Espírito, o mundo perece no fogo do inferno. O Espírito Santo é poder. O Espírito Santo traz poder. No grego, poder é dinamis, de onde vem a palavra dinamite. E dinamite só explode com fogo. Quando a dinamite explode, até pedras se quebram. O fogo de Deus lança luz sobre as trevas. O fogo de Deus aquece os que estão frios. O fogo de Deus queima o entulho do pecado
e purifica aqueles que armazenam lixo no porão da memória e no sacrário da alma. O fogo de Deus não pode ser contido. Ele alastra, salta obstáculos, desconhece dificuldades. O fogo de Deus não pode deixar de ser percebido. Onde ele está, as pessoas notam. O fogo de Deus atrai. Onde suas labaredas se levantam, é para lá que as pessoas correm. O fogo de Deus não pode ser fabricado nem produzido artificialmente. É resultado de uma vida no altar, de uma busca sincera, de uma consagração verdadeira, de uma entrega sem reservas de almas que suspiram pelo Altíssimo. Precisamos de um Pentecoste que apague o fogo estranho e acenda verdadeiras labaredas do Espírito nos corações. Ó, o grande soluço de minha alma, o grande grito do meu coração é que eu possa ser um graveto seco a pegar fogo, pois estou certo de que, se o fogo pegar na lenha seca, até a lenha verde começará a arder. Precisamos, sim, do fogo do Espírito Santo, mas não o fogo artificial que alguns homens têm acendido, não para queimar a palha, para queimar os pecados, mas sim para iluminarem a si mesmos, com esse fogo que não aquece. Por isso tantos corações frios, por isso tantas vidas vazias, apesar dos bens que elas têm angariado. Elas continuam sempre na busca de algo mais. E esse algo mais nunca chega em suas vidas, porque elas não percebem que Jesus Cristo está à porta, batendo, à espera que alguém abra essa porta e permita que o seu Espírito, que é santo, entre e o santifique. Que você tenha o coração aquecido, que você se incendeie por Deus, pois tenha certeza que assim as pessoas virão vê-lo pegando fogo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém.